Olá, professora, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o artigo sobre bananas, né? Das autoras Jéssica e Maíra Fernanda, lá do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, no campus Cuiabá. O artigo de análise que eu peguei foi avaliação sensorial e análise físico-química do doce de banana utilizando o polpa e a casca. Falando sobre o artigo, né? Fala sobre o aproveitamento integral da banana na produção de doce, incluindo a casca, né, para reduzir assim o desperdício e agregar valor nutricional. O objetivo do artigo delas foi a avaliação e análise sensorial e análise físico-química do doce de banana, feita com diferentes proporções, com casca e sem casca. E também o objetivo, né, também do artigo é para contribuir com ações de combate à fome e redução de desperdício alimentar. Falando um pouquinho sobre a banana, né? A banana ela é rica em potássio, vitaminas do complexo B, fibras. Ela ajuda no bom funcionamento do intestino e do coração. É uma fruta que pode ser consumida in natura, ou seja, a gente tira a casca e come, né? Pode ser consumida assim, ou ela pode ser usada em várias receitas, como bolos, vitaminas, principalmente o doce de banana, né? O doce de banana é um doce bem tradicional, principalmente no Brasil, que aproveita bem a fruta, né? Ela pode ser consumida tanto pura, né? Ou ela pode ser consumida colocando num pão, numa torrada, né? Ela pode ser consumida como recheio também. Só que quando as pessoas fazem o doce de banana, fazem sem a casca da banana, né? Que muitas das vezes é jogada fora. E aí, a casca ela pode ser aproveitada porque ela vai conter fibra, potássio, antioxidantes e ela contribui para uma alimentação mais nutritiva. Então, o artigo ele fala sobre o aproveitamento da casca se ajuda realmente a reduzir o desperdício de alimentos e aumentar o valor nutricional das refeições. Dentro da metodologia que elas usaram a matéria-prima, banana nanica e casca de banana, né? A casca da banana nanica. Elas fizeram 3 tipos de amostra, a amostra 1 apenas com a polpa, ou seja, sem a casca, e a amostra 2 com 30% da casca e a amostra 3 com 50% da casca. Toda a formulação, tirando a polpa e a casca, que tem diferenciação para ter essa diferenciação, todos os outros ingredientes continuam com a mesma quantidade, tá? Foi feita análise sensorial de teste afetivo, né, de sabor, aroma, textura e aparência global, uma escala hedônica de 9 pontos, e também foi feita análise físico-química de teor de lipídios, proteína e pH. Na análise sensorial, foi avaliado 60 pessoas, 60 provadores, com a idade de 13 a 65 anos não treinados. Na análise sensorial, né, a escala que foi atribuída foi de 1 a 9. De 1, desgostei muitíssimo, até 9, gostei muitíssimo. Né? Para indicar a aceitação desses provadores, dos produtos, né, da casca da banana, ou sem a casca da banana, foi julgado esses testes afetivos, como aroma, sabor, cor, textura e aparência global do produto. Os testes foram aplicados testes estatísticos, verificando diferença significativa entre as amostras, com nível de significância de 5%, utilizando a análise de variância, que é a nova, e o teste de médias, que é o Turing. Né? Bom, no resultado, né, dentre os resultados estatísticos, nós temos o resultado do teste F ou F tratamentos, que deu o valor de 3,07. O que simboliza isso? Que valores menores ou igual a 3,07, nós consideramos hipótese nula, que não tem diferença perceptível entre as amostras. E que os valores acima de 3,07 foi desconsiderada essa hipótese nula, ou seja, há diferença entre as amostras. Na grande maioria das amostras, né, teve uma média em torno de 7, 6, né, 6 ponto alguma coisinha, quase 7. Então, aí ficou em torno de gostei ligeiramente, gostei moderadamente, gostei muito. Né? E o coeficiente de variação para análise sensorial, né, principalmente de alimentos, a gente considera abaixo de 10% o coeficiente de variação baixo,
onde tem uma alta precisão, de 10 a 20% moderado, onde tem uma precisão aceitável, de 20 a 30 alto, ou seja, tem uma precisão baixa, e acima de 30 é muito alto, que é uma precisão ruim. Nos resultados que nós tivemos aí, se a gente olhar o resultado da análise sensorial, podemos perceber o seguinte: no F de tratamentos ou no teste F, os valores em relação a aroma, cor, textura e aparência global, que são respectivamente 1,08, 1,86, 2,38 e 0,45, são abaixo de 3,07, o que simboliza que não há diferença entre as amostras. Só que em relação ao sabor, obteve-se o valor de 4,62. Então, simboliza que tem uma diferença entre as amostras aí no teste F, né? Então, existe em relação ao sabor. A gente pode perceber aí que a média geral está em torno de 7, se a gente avaliar, né? No sabor está 7,09, no aroma 6,98, na cor 7,02, na textura 7,26 e na aparência global 7,47. Então está entre gostei, gostei moderadamente, gostei muito, né? Está em torno de 7 aí. E o nosso coeficiente de variação, se vocês perceberem, então está entre 10 a 20%, né, em relação à cor, textura e aparência global, que é aceitável, e em relação a sabor e aroma, está um pouquinho acima, né? Mas ainda é considerado moderado também pelos valores, né? Então, muito mais próximos de 20. Então, a gente pode considerar um moderado aí, tá? Então, na avaliação dos atributos sensoriais e na aceitação global do doce de banana com casca, né? Observou-se lá no teste de tanque que a formulação 3 apresentou diferença estatística. Então, aqui só mostrou que teve uma diferenciação. Mas lá no teste de tanque, a gente vai poder mostrar, tanto no de polpa, quanto no 30%, quanto no 50%, essa diferença. Tá? Bom, e aí a gente tem uma outra tabelinha, né, que é do teste de tanque, e as letras iguais indicam que no nível de 5% de significância não há diferença entre as médias. Então, se a gente perceber em relação a aroma, cor, textura e aparência, todos eles são iguais, né? Tem a letrinha A que simboliza que são iguais. Com relação ao sabor, o valor do F3, que é este valorzinho aqui, ó, ele é diferente dos outros dois. Então, simboliza que teve uma diferenciação no F3 de uma aceitação maior do que nos outros dois. Tanto que o valor está maior, né? Aí, nessa outra tabela, na tabela 6 que vai passar agora, tem os valores de lipídios, pH e proteínas, né? Só para vocês perceberem que tanto da amostra 1, da amostra 2 e da amostra 3, não há tanta diferenciação assim em relação à quantidade de lipídios, pH e proteína, né? Então, a diferença nutricional quase não existe, né? E também foi aplicado dentro dos testes, foi aplicado saber se os provadores teriam intenção de compra, né? Da qual 52% dos provadores falaram que comprava, sim, né? O doce com a casca de banana, né? E a grande maioria dos provadores tem em torno aí de 10 a 20 anos, né? 82% dos provadores. Então, o resultado final, né, da análise sensorial demonstrou que a formulação 3, que é com 50% da casca, obteve melhor aceitação no quesito sabor, teve maior, né, número de valor. No atributo aroma, cor, textura e aparência, não houve uma diferença significativa entre as formulações. A gente viu que 52% dos provadores certamente comprariam o doce com a casca, né? A maioria dos provedores também tinham entre 10 a 20 anos. E o teor de proteínas, que é a análise físico-química, ela ficou muito próximo, né, entre as três, o que indica a manutenção do valor nutricional. Tá? E também foi feito um teste com a banana in natura, então a manutenção do teste nutricional em relação tanto da casca
quanto da banana in natura deu igualzinho, tá? A gente concluindo aí, né, o uso da casca da banana, ela é viável para a produção de doce, tanto nutricional quanto sensorialmente. A formulação com 50% de casca foi a mais aceita, né? Então, pode-se fazer o doce com casca de banana que o pessoal vai comer, né? E a prática, né, pode reduzir o desperdício, aumentar a renda de pequenas comunidades e fortalecer aí ações sustentáveis. Bom, essa foi a análise do artigo que foi avaliado. Muito obrigado e um ótimo dia.